Olá, pessoal. Olá, boa tarde. Vamos para mais uma live aqui às 17h17 em ponto, horário de Brasília. Já voltamos há alguns dias com a nossa maratona de lives. E aí, Ana, beleza? Pois é, vamos voltar aí com essa maratona de lives, né? Acho que já fiz uma semana passada, foi semana passada. E agora temos aí um outro convidado muito especial. Mas antes de... Deixa eu ver se já tá por aqui na área. Bom, vou aguardar por aqui, né? Espero que dê tudo certo. A gente fez a propaganda toda aqui, né? Mas, então, hoje... Opa, grande Thiago, beleza? Aí, beleza. Mestre Frois chegando aí na área. Gente, eu vou explicar rapidinho. Recentemente a gente tava no grupo aqui de WhatsApp, né? A gente tá num grupo de WhatsApp muito voltado para a área de educação. E aí desabafei lá um pouco, né? Poxa, a gente às vezes tá atolado de trabalhos administrativos, né? E como professores, principalmente agora aqui no DF, a gente está na escola pública, encerrando o bimestre ou semestre, dependendo da escola. Então, cheio de trabalho administrativo. E como é que a gente trabalha o engajamento, como é que a gente... né? Então, esse é um dos problemas, né, que a gente tem passado, por exemplo, na rede pública, a evasão, desistência, engajamento dos alunos nas aulas, né? E então a gente aqui está propondo como podemos encontrar soluções para esse e vários outros problemas que temos na nossa educação em geral, né? Então, convidamos aí o Mestre Frois. Deixa eu só encerrar aqui a musiquinha, né? Beleza. Frois chegando na área. João E Frois, aí, aí, pessoal, chegando. tudo bem? Consegue me ouvir bem? Beleza. Poxa, Tá me ouvindo bem? aqui eu tentei, né? Tô escutando bem aqui. Beleza, Tô beleza. escutando bem legal aqui. Gente, vocês vão poder ter a oportunidade aí, vocês já sabem, né? Já dá aquele coraçãozinho aí. É, vão comentando aí à medida que vocês tiverem alguma curiosidade, né? O Frois a gente se conhecia nesses grupos de WhatsApp, né? A gente se conheceu nesses grupos aí de WhatsApp sobre educação, é, empreendedorismo e tal. O Frois é daqui de Brasília mesmo, se eu não me engano, mas pelo menos está em Brasília, né? E agora eu queria então, João, que você contasse um pouquinho mais sobre o seu trabalho, sobre, né, toda a sua trajetória aí um pouquinho pra gente. Pronto, vamos lá, porque deu uma falhada aí, eu não consegui te ouvir bem, Leonardo. Vamos lá. Ah, sim, tá. Acabei de explicar aqui que a gente se conheceu pelos WhatsApps aí da vida, né? Acho que tem um grupo aqui de startups na área de educação. Tem uma outra aqui que é acho que de empreendedorismo. São dois grupos aí que a gente participa, enfim. E são grupos assim que a maioria do pessoal é de Brasília, né? Mas me conta aí se você é de Brasília mesmo. Conta um pouquinho aí da sua trajetória. E, gente, pode rolar aí as curiosidades, tá bom? Perguntar. Falou. Beleza. Bom, então, cara, eu sou aqui de Brasília, né? Sou consultor empresarial, especializado na área de empreendedorismo de inovação. Trabalho com essa área de empreendedorismo de inovação para negócios, mas aí pode parecer muito distante da área de educação, mas é porque na realidade eu também trabalho com startups e com mentoria para startups, para empreendedores, né? Potenciais empreendedores. Sou CEO da Foresight Soluções, que é uma empresa que eu criei para trabalhar de uma forma diferenciada a consultoria empresarial, que eu sempre acreditei que consultoria empresarial, quando a gente trata da forma como sempre tratou, é uma coisa muito fechada, né? E na verdade o que a gente tem que fazer é tentar entender a necessidade do cliente para levar para ele uma solução melhor.
Então a gente não é um escritório de consultoria, a gente é um escritório de inovação. A gente se coloca dessa forma e a gente trabalha a inovação para o mercado como um todo. E como uma empresa nesse gênero, e, enfim, trabalhando já como consultor do Sebrae também, há mais ou menos uns 10 anos aí, e principalmente na área de empreendedorismo lá no Sebrae, para jovens também, porque um dos projetos que eu trabalho lá no Sebrae é o programa de educação empreendedora do Sebrae, que hoje, esse ano principalmente, mudou o nome de Programa Empreendedor do Futuro, que tem tudo a ver, né? Que é o que a gente faz é ensinar empreendedorismo e inovação para jovens, de ensino fundamental até o ensino superior, né? E uma das ações que eu faço, né, é construir soluções também. Então, por exemplo, com a minha empresa, como a gente se coloca como escritório de inovação, esse período de pandemia, muitas escolas estavam com dificuldade, muitos professores com dificuldade de entender como trabalhar a educação à distância, e aí eu e mais dois colegas lá no Sebrae também consultores, a gente desenvolveu uma formação em três eixos temáticos. Um é como trabalhar a educação para uma geração digital. O outro eixo temático é como se adequar ao trabalho remoto nas escolas, e o outro é como utilizar ferramentas de videoconferência para ministrar aulas, né? Então a gente trabalha ali 3 oficinas em cada um desses eixos para ensinar as escolas, os professores, enfim, a como lidar com essa situação que a gente sabe que não é só por causa da pandemia, isso já vinha acontecendo, essa mudança já vinha ocorrendo. A pandemia, na verdade, só, enfim, fez isso acontecer de uma forma mais rápida, né? Mas essa mudança já vinha ocorrendo, muitas escolas já estavam se adequando a uma educação diferenciada, a trabalhar inovação na educação. O próprio Leonardo aqui já comentou com todos aqui, né? A gente faz parte de um grupo de edtechs, né? De startups na área de educação. E essas startups estão cada vez mais surgindo, cada vez mais tendo apoio no mercado, né? As escolas estão buscando essas startups para levar uma educação diferenciada, inovadora, enfim. E a pandemia fez todo mundo ter que se adequar na marra, vamos dizer assim. E como facilitador de Sebrae, consultor empresarial, a gente desenvolveu uma solução para isso, que foi essa oficina aí para tentar ajudar a galera a se adequar a essa nova realidade, né? Mas, enfim, sou de Brasília e trabalho com isso. E assim, deu para perceber, eu acho que pouco, né? Que eu sou muito nerd, né? Então, assim, como um bom nerd, eu acho que tem que repensar a forma de educar mesmo, porque os jovens estão com uma característica diferente, né? Eles não se adequam muito à nova, a forma de educar que a gente ainda tem, que é desde a década de 70 ainda não mudou muito, né? Gente, falando em nerd, fala aí o seu, como é que é o seu canal no YouTube? Deixa eu colocar aqui, ó, canal no YouTube, canal YouTube. Então, quem quiser me seguir lá, tá aqui, ó, pode acessar pelo QR Code aqui, você pegar o telefone que você pode acessar por aqui, ou até seguir mesmo lá, pode acessar, vai colocar bit.ly barra canal traço Frois Explica, ou ir direto lá no YouTube e buscar lá Frois Explica. E a gente tem um canal, eu criei esse canal recentemente também, porque foi uma coisa que a gente estava percebendo, que todo mundo queria saber um pouco mais, queria tirar dúvidas. Estou até para postar, ainda não consegui terminar a edição, mas em breve vai estar lá no canal. Um tutorial ensinando os estudantes a usarem o Google Classroom pelo aplicativo de celular, que é uma demanda que muitas escolas pediram. Bom, o estudante não está com dificuldade de usar, ele ainda não sabe como fazer, então eu fiz um tutorialzinho ali explicando passo a passo como o estudante usar. Já tem um tutorial lá no canal explicando para os professores como usarem o Google Classroom em 5 partes ali. Fiz um vídeo recente falando sobre Design Thinking. Tem mais 2 partes aí que eu vou postar também. Então, estamos aos poucos aí postando alguns vídeos. Então, quem quiser seguir lá, ficar por dentro do que a gente está colocando, é só acessar Frois Explica lá no YouTube. Não é Freud, tá? Então aqui o João Frois é Freud Explica, tá? Não é Freud, não. É um belo trocadilho, é. Então, É um belo... cortou um pouquinho. Gente, eu coloquei aqui, então, Freud explica é, no canal dele, como ele falou, então, inclusive, explica como usar algumas ferramentas, né? Eu queria fazer uma provocação aqui
porque você falou muito de tecnologia, né? É possível a gente fazer uma inovação sem tecnologia? Mas antes dessa resposta aí, vou só dar um oi aqui para a galera. Vamos lá. Quem andou aparecendo por aqui? Já falei, o Thiago, a Estela, Fran. Fran acabou de me ligar aqui, ô Fran. Gardenha, prazerzão. Ah, teria algum colega aqui também que apareceu agora. Tá bem. Então, como é que é? É possível a gente falar de inovação sem tecnologia? O que que você acha aí? E já pode mandar ver também no que você tem a dizer para a gente hoje. Beleza, então, é possível sim inovar sem tecnologia se a gente entender o conceito da tecnologia da forma como a maioria das pessoas entende, que tecnologia é algo, enfim, o último equipamento que lançaram, é um computador de última geração, é uma máquina de última geração, enfim. Se a gente entender dessa forma, a gente pode dizer que dá para trabalhar inovação de outras maneiras que não envolvam necessariamente um recurso tecnológico tão grande. Mas, na realidade, toda inovação ela precisa de tecnologia. Então, a resposta para essa pergunta é não, não dá para inovar sem ter tecnologia, porque tecnologia, na verdade, é você usar uma técnica, você usar algum tipo de conhecimento que você tem, o conceito, né? Para você conseguir obter um resultado melhor. Então, toda a inovação, ela bebe da tecnologia. Eu costumo dizer, fazer um paralelo bem legal, que é o seguinte: você investe dinheiro na sua educação, você investe dinheiro para obter conhecimento, e esse conhecimento que você tem, você cria algo normalmente. Seja um processo novo para uma empresa, seja uma forma nova de educar, seja enfim, um produto ou um serviço novo. E quando você cria algo, né, com base no conhecimento que você teve, você está gerando uma ação diferenciada. Né? Pode se tornar uma inovação, quem vai determinar se é uma inovação ou não é o público, não é a gente que diz o que é inovador, quem diz o que é inovador é o mercado, porque só é inovador se o mercado comprar, se o mercado se interessar e tudo mais. Mas é como eu falei, quando você faz isso, você também, a inovação faz o caminho inverso. Ela pega aquilo que você criou e tenta retornar em forma de recurso, de dinheiro. Então, assim, tudo que é inovador só é inovador se traz resultado. Seja dinheiro, seja melhoria de processo, produtividade. Senão, senão vira só uma invenção, né? Nem toda Se não, invenção é útil, né? isso Não, aí. realmente não é uma forma legal, uma forma nova de se fazer, né? É só mais uma invenção. Isso aí. E aí, assim, a invenção, toda invenção é uma inovação em potencial, né? Mas não necessariamente é uma inovação. Só vai ser uma inovação se ela trouxer resultado, se ela conseguir realmente gerar um resultado grande, Funcional. né? Algo que realmente faça diferença e aquilo ali passe a ser utilizado porque realmente fez a diferença, funcionou e tudo mais. Então, assim, toda inovação ela bebe, né, da tecnologia, mas a gente precisa entender esse conceito. Tecnologia não necessariamente é o último recurso. Eu dou muito exemplo de uma empresa que até surgiu aqui em Brasília, hoje em dia ela não, até nem sei muito como é que ela está hoje em dia, mas era uma empresa muito inovadora que não usava muita tecnologia. Basicamente o que eles fizeram foi criar uma forma de entregar pão na casa das pessoas de manhã. A empresa até chamava Pão Quentinho na época, se não me engano. Era tipo uma startup. Eles pensaram em como levar o pão para a casa das pessoas todo dia de manhã. Então o que eles fizeram? Criaram uma lista, né, de clientes que tinham interesse em receber pão em casa todo dia de manhã quente. E essa lista eles levavam todo dia. O cliente pagava uma assinatura mensal e todo dia ele tinha direito a tantos pães ali na casa dele, por dia, entregues na porta da casa dele. Você pensar, não tem nada de tecnologia nisso, mas é inovador, é diferente, gerou resultado, gerou foi um modelo que funcionou há muito tempo. E hoje, de repente, no período da pandemia, pode ser uma saída para muita gente aí que está assistindo a gente agora. Né? Então, assim, a gente tem que entender que a tecnologia ela é eu buscar um recurso, uma forma de fazer algo de uma maneira melhor, que gera um resultado melhor, enfim. É eu aplicar técnica em algo para conseguir obter um resultado melhor, né? Basicamente isso. Bacana. Gente, eu tô sentindo falta aqui dos coraçõezinhos. Cadê o
quem estiver assistindo aí, manda que aí o Instagram ajuda a distribuir mais. Gente, voltando um pouquinho sobre o canal no YouTube, você fala um pouquinho de nerd, né? Eu, na verdade, me identifiquei muito aí com seus conteúdos, né? A parte do design thinking, né? Que a gente tá aí uma boa forma, inclusive, de você usar um passo a passo, né? Para inovar, independentemente de tecnologia, às vezes, mas com certeza ela ajuda pra caramba. E também quero dizer que já assisti, né? Participei de uma formação do Sebrae, né? Para jovens empreendedores, né? É o JEP, Jovens É. Empreendedores Pequenos Passos, né? Foi até com a Laci, também aqui de Brasília. Então, eu tenho experiências bacanas assim, né? E o Sebrae também, além de todo esse conhecimento, esse know-how aí sobre micro e pequenas empresas, né? Mas também aí na área de como ensinar empreendedorismo. Muito bacana. Agora, voltando aí, você falou também sobre a questão de nerd, você falou um ponto bem interessante, né? Que os jovens não aprendem mais, né? A gente, como que é? A gente aprendia de uma forma diferente, né? Dos jovens de hoje. Fala mais sobre isso aí. Deixa eu dar É, um coraçãozinho aí para é uma Fran, coisa engraçada, né, Jussara. Leonardo? Ah, sim, sim, desculpa, deu uma falhada aqui. É uma coisa engraçada, cara, isso que você falou, porque assim, se a gente for parar para pensar, a educação que a gente tem hoje, não a educação, mas o modelo de educação que a gente tem hoje, assim, não estou falando de todas as escolas, algumas, como eu falei, já estão trabalhando uma forma de educar diferente. Mas o modelo que a gente tem na maior parte das escolas é o mesmo modelo assim, desde a década de 70. Eu dou uma palestra, né, para as escolas, enfim, para tentar conscientizar alguns professores e tal, que é uma palestra de educação empreendedora e tal, e eu trago sempre uma foto que é para a gente refletir mesmo, porque se você parar para analisar, pode buscar depois na internet, pega lá uma foto da década de 70 de uma sala de aula, e pega uma foto de uma sala de aula hoje, é a mesma foto. A disposição das cadeiras é a mesma, a forma onde o professor está é a mesma, a sala tem a mesma configuração. Pode mudar ao máximo o quadro, né? Um era um quadro de giz, hoje é um quadro de pincel atômico, mas a configuração é a mesma. E é engraçado Olha, que, fotos até mais antigas, viu? Fotos até mais antigas. É igualzinho. sem dúvida, sem dúvida. Assim, a gente entende que esse modelo ele funciona, assim, vamos pensar, desde a década de 60, de 50, é o mesmo modelo. Só que a geração muda. E assim, mudou muito, principalmente por causa da tecnologia. Assim, da década de 90 para hoje, a gente não tem a mesma geração, as mesmas características da geração da década de 90. E olha que se a gente for parar para pensar, muita gente está assistindo a gente aqui hoje, eu mesmo, acredito que você também, a gente da década de 90 ali, daquela geração, a gente já tinha uma certa resistência a esse modelo de educação. E ainda a tecnologia ainda nem era tão evoluída quanto é hoje. Hoje, com a facilidade de acesso à informação que os jovens têm, com a facilidade de buscar um conteúdo que esses jovens têm, eles têm muito mais resistência a esse modelo de educação. E principalmente no período que a gente está vivendo hoje, que é o período de pandemia, o período de educação à distância, o período de educação online. Então, assim, se a gente trabalhar o mesmo modelo de educação, a tendência é que os jovens se interessem menos pelas aulas, se interessem menos pelos conteúdos. E aí eu sempre reforço a gente parar para avaliar como é essa geração, né? A geração de hoje, e aí eu falo assim, geração Z, que é ali da década de 2000 ali, enfim, de 2000 para cima já é geração Z. E a gente ainda tem gente aqui que pode ser da geração da geração alfa aí, enfim, das gerações mais para frente agora, né? Mas são pessoas que estão numa geração à frente da geração Z. Mas a característica é basicamente a mesma, que é o seguinte: esse pessoal ele é autodidata, a maior parte desses jovens eles querem aprender uma coisa, eles aprendem no YouTube, eles são curiosos para aprender o que eles querem aprender, o que interessa a eles aprender, então eles correm atrás e aprendem. Eles são uma geração que é extremamente imediatista. Eu tenho dois filhos, né? Um de 3 anos e um de 3 meses, né? E é engraçado ver o meu filho de 3 anos, porque assim, ele fala, papai, eu quero assistir isso. Aí eu falo para ele, filho, mas agora não dá.
Mas por que não? Porque agora nessa TV eu não consigo botar para você, eu consigo botar na outra ali. Aí ele vai e fala: não, mas eu quero assistir agora isso. Aí, assim, para eu parar para explicar para ele, entendeu? Ele não consegue assistir, ele tem ainda uma visão de que ele pode assistir o conteúdo que ele quer, na hora que ele quer, porque ele, desde pequenininho, sempre foi assim. Não é porque eu ensinei ele isso. É porque ele nasceu num mundo onde ele tem acesso à informação que ele quer, na hora que ele quer. Porque existe um equipamento que pode ensinar isso para ele, pode levar esse conhecimento que ele quer na hora que ele quer. E aí, assim, essa geração, a gente tem que ensinar eles a lidarem com o não, a lidarem com frustração, porque para eles isso é mais difícil, entende? Porque eles já lidam com uma situação onde eles têm todo o conteúdo que eles querem na hora que eles querem. Então é uma geração extremamente imediatista, é uma geração que gosta de saber como as coisas funcionam na prática. Então, assim, não adianta você tentar explicar para ele um cálculo matemático, porque na cabeça dele, se aquilo ali na prática não tiver uma funcionalidade, aquilo ali para ele, a gente sabe que não é a realidade, mas para ele aquilo ali não vai ter uma utilidade. Não vai funcionar, não vai ser. Para que eu vou usar isso, né? Isso não tem funcionalidade para mim. Então a gente tem que mostrar um exemplo Uma prático, né? aplicação, né? Uma aplicação prática, porque vai fazer ele conseguir reforçar o conteúdo melhor. E um outro A ponto gente que, até, que eu acho que também é. desculpa interromper, a gente até confunde essa questão. Desculpa, cortou aqui. Mas só voltando à questão do imediatismo, né? Você foi falando, eu fui lembrando aqui de alguns alunos que a gente chega a confundir, e na verdade é uma linha muito tênue com desorganização, que é fazer tudo meio atropelado, assim, né? E a gente tem que entender que, por um lado, realmente precisamos ajudá-los a organizar as informações, e, por outro, temos que entender que, às vezes, eles têm essa facilidade de várias informações ao mesmo tempo, né? Um pouco mais evoluída que a gente, pelo menos. Com certeza, porque, e assim, é engraçado que eles conseguem literalmente fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Você pode pegar essa geração, eles gostam, eles são multitarefas, é uma característica que eles têm, eles são multitarefas. Eles gostam, por exemplo, de estudar ouvindo música, estudar assistindo TV, e você pode achar que ele não está fazendo as duas coisas, mas está. E assim, a forma mais prática de você perceber que o teu filho, o estudante que você dá aula, enfim, o seu colega, enfim, aquele jovem que você tem contato, ele faz as duas coisas ao mesmo tempo, bota ele para jogar videogame e conversar com alguém. Ele vai jogar videogame, vai conversar com alguém e vai jogar muito bem. Ele não vai ter dificuldade em fazer isso. Por quê? Porque eles têm essa característica, eles são multitarefas. Eles conseguem lidar com essas duas ações. Óbvio, tudo é uma questão de interesse. Então, assim, você pode achar, não dá porque quando ele está estudando ele não tem interesse e aí ele perde o interesse. Ok, mas então como é que ele pode ter interesse para estudar, né? Como é que ele pode estudar de uma forma que aquilo seja mais bacana para ele, mais interessante? Eu vou dar aqui um exemplo bem prático que aconteceu comigo recentemente agora. A Globo realizou um evento chamado Menos 30 Fest, né? E esse evento, enfim, o Sebrae apoiou e eu fui um dos facilitadores, junto com outros colegas aqui do DF também, um dos facilitadores de uma das oficinas que eles aplicaram, que foi a oficina de criatividade, empreendedorismo e criatividade. E na sala que eu estava ministrando a oficina, a gente tinha uma atividade que precisava que todos habilitassem a câmera para a gente realizar a atividade. E eram jovens. E aí, no primeiro comando, obviamente as câmeras não foram habilitadas, né? E aí você pensa, bom, não estão se interessando, né? E aí o que acontece? Com a conversa, mostrando algo descontraído, mostrando para eles, me apresentando para eles de uma forma diferente, mostrando que eu estou ali falando a mesma linguagem deles, né? Enfim, o fato de ser nerd isso ajuda muito, que a gente pegou um ponto em comum ali, né? Começamos a falar de algumas coisas nessa cultura e tal. E eles foram abrindo as câmeras com facilidade. E a atividade que eu fiz com eles foi uma atividade para abrir as câmeras descontraída. Não foi uma atividade que era algo, sabe, focado, que era uma coisa relacionada à criatividade, a empreender. Não, foi uma atividade de quebra-gelo que meio que fez com que eles tivessem mais liberdade para abrir as câmeras. E a partir daquele momento eu ganhei a atenção deles. E a gente conseguiu trabalhar a oficina toda com todos participando ao mesmo tempo.
Então, assim, é o que eu falo. Às vezes, antes de começar a dar uma aula, tenta quebrar um gelo, tenta fazer alguma atividade que você consiga fazer o teu estudante literalmente ficar à vontade. Ele perceber que aquela aula ali não vai ser mais uma aula comum, que vai ser uma aula diferente, que ele vai se interessar, que aquele conteúdo que você está levando é um conteúdo diferente, usando uma forma de ensinar diferente, né? Faça com que ele participe da aula, né? E aí é o que eu falo muito, que assim, a gente estava falando sobre design thinking, e se você for parar para pensar, o design thinking é a melhor ferramenta que o professor pode usar nesses momentos para conseguir fazer sua aula, para conseguir trabalhar a sua metodologia. Porque o design thinking ele trabalha três pilares. Eu vou ouvir as pessoas, o público que eu quero, né, enfim, atender, me debruçar, resolver, enfim, eu vou ouvir esse público, eu vou criar algo para esse público, eu vou trabalhar uma fase de ideação, né? Então eu vou ouvir e vou imergir na realidade do público, entender o que, que ele passa, quais são as dificuldades, as necessidades, os problemas, enfim. Depois eu vou criar algo com base naquilo que eu ouvi e depois eu vou testar. Eu vou fazer algo para testar. Eu vou prototipar, criar alguma coisa para testar e ver se funcionou. Se não funcionou, eu volto para a prancheta. Eu penso em uma coisa que vai ser melhor, eu ouço o feedback deles para saber o que foi bom, o que foi ruim, e eu crio de novo. Então imagina se o professor pegar essa lógica do design thinking para criar cada aula dele. Se o professor pegar essa lógica, a cada aula ele vai ter uma aula melhor. Porque ele vai ouvir o cliente, o aluno, o estudante, ele vai criar uma aula da semana com base no que ele ouviu, o que, que eles acham, como é que eles acham que poderia ser aplicado aquilo, o que, que eles sentem falta nas aulas, no dia a dia, o que eles não gostam. E aí ele vai criar uma aula com base naquilo que ele ouviu. Quando ele der aquela aula, ele vai no final da aula pedir um retorno dos estudantes. Fala, galera, me diz como é que vocês acham, o que vocês acharam, escreve aqui, anota, me diz o que ficou faltando, e aí ele vai voltar para a prancheta para pensar numa aula diferente para a próxima semana. Então, a partir do momento que o professor faz isso, ele Só, consegue criar aulas mais interativas e ele consegue, dessa forma, chamar a atenção do estudante. Por quê? Porque ele está ouvindo o estudante. Esse é um ponto importante, né? essa, essa abertura, eu vou dizer, antes de comentar sobre essa questão, porque é uma resistência, às vezes, do professor de não querer receber feedbacks, né? Eita, como é que a gente trabalha isso? Deixa eu só dar um alô aqui para a Ju. A Ju Santiago falou que ama estudar ouvindo música. Ju, olha, eu não consigo. Eu não sei se foi pelo fato de ter me envolvido muito com música, com instrumentalização, mas eu, quando tento fazer alguma coisa escutando música, eu paro de prestar atenção na coisa e só fico ouvindo a música, né? Eu começo a prestar atenção nos detalhes da música, não sei o quê. Então, realmente não entendo. Eu admiro quem consegue estudar ou ler, fazer qualquer outra coisa ouvindo música. E realmente não consigo. Já tentei. Até tenho testado sons da natureza. Sons da natureza, passarinho cantando, o rio passando, as águas lá. Isso até que me desconcentra menos. Mas música mesmo já era. Como é que o professor, você acha, o Frois, que o professor pode trabalhar essa receptividade das críticas? Eu penso assim, aí eu vou pegar até uma linha de metodologia que eu uso muito com as startups, com os jovens, né, quando estão criando seus modelos de negócio nas mentorias, que é a linha é uma linha que vem do conceito lá de Lean Startup, que o Eric Rice criou. Até eu fiz uma outra live ontem, estava comentando sobre algumas coisas parecidas, e aí até falei uma coisa desse gênero, né? Que é o seguinte, ele defende um ponto muito importante, que é o fail fast, né? Você erra e o erro não é ruim, o erro é bom, ele ajuda você a melhorar, ele ajuda você a criar uma coisa diferente. E o professor tem que ter essa visão, ele tem que entender que assim, cara, minha aula não foi boa, legal, ótimo, como é que ela vai ser melhor? Ok, não tem problema se minha aula foi ruim. Se eu ouvir o feedback do meu estudante e ele dizer para mim o que foi ruim, o que foi bom, ele está me ajudando a construir uma aula melhor. Ele está me ajudando a levar para ele Caramba! diferente.
Então, o erro é Olha, ótimo. E até isso é válido até para o próprio estudante. Eu lembro aqui, minha mãe, ela isso é sempre um foi. quebra de paradigma, né? É um É, quebra de paradigma, porque professor, autoridade, professor, aqui, não é nem os professores mais antigos, não. É o professor realmente com essa mentalidade realmente de uma cultura que já não é mais a nossa cultura atual. A gente continua formando muitos professores jovens, né, com essa mentalidade de que ele é autoridade e não tem que ficar recebendo feedback, crítica, né? Infelizmente, muitas das formações de professores ainda traz essa cultura antiga, né? O professor passador de conteúdo, mas falando disso aí que você falou, né? Como é que a gente vai melhorar as aulas, né? A noção do MVP, né? Aquela melhoria contínua. Se você não está apto, né? Se você não está aberto a receber críticas, né? Essa nova cultura de startup, né? Essa nova mentalidade de startup. Desculpa te interromper, mas continua o que você estava não, falando que porque o que você está falando é a questão, né? A gente sabe que ainda tem essa o resistência erro, né? pela forma como muitos professores receberam a sua formação, né? E assim, eu falo isso porque assim, além de ser professor, né? Óbvio, nesse período agora, nesse ano, eu não estou atuando como professor, mas sempre atuei como professor de ensino universitário. Minha mãe foi professora a vida inteira, né? Depois se aposentou, ela virou consultora empresarial, atuou como consultora empresarial, mas a vida toda dela ela foi professora de biologia. E é engraçado porque assim, é, a visão sempre que alguns professores têm é de, como você falou, eu não posso errar, né? Errar é errado, não dá certo. Não, na verdade, se você errou, você é um ser humano, como qualquer outro. E o professor ele não é a autoridade máxima. Ou é o contrário, o professor é aquela pessoa que tem o conhecimento e ele está ali para tentar facilitar, né, o conhecimento para o estudante. Mas muitas vezes ele vai precisar ouvir, às vezes, o estudante para saber como ensinar. E esse é um ponto. Não quer dizer que o professor vai perder a autoridade em sala. É o contrário. O professor, a partir do momento que ele ouve o estudante, ele quer saber como funciona a cabeça daquele estudante. A maior parte dos modelos de educação que funcionam fora do país, enfim, esses modelos que funcionam, né, eles trabalham muito a educação individualizada. Né? Então você tem um conteúdo que é nivelado para todos, mas normalmente são dois facilitadores, dois professores em sala. Um dos professores está sempre dando suporte para aquele estudante que está com mais dificuldade. E aquele estudante que está num nível mais avançado, ele sai daquela posição de estudante e ele passa a se tornar um mentor e ele ajuda o professor ensinando os colegas. Então, essa lógica é a lógica que é correta, porque em que sentido? Eu tenho que entender qual estudante que está no nível avançado e qual estudante que precisa de mais dedicação. Porque aquele estudante que precisa de mais dedicação significa que a forma como o conteúdo está sendo ensinado não está sendo assimilada por ele. E não quer dizer que ele é burro, não quer dizer que ele é menos inteligente, nada disso. Só quer dizer que ele não está aprendendo da forma como está sendo ensinado. Significa que ele precisa aprender de uma outra maneira. E aí até a gente vinha conversando antes de entrar aqui ao vivo, eu até comentei com o Léo, né, sobre a teoria das múltiplas inteligências do Gardner, né, que eu acho que encaixa muito bem nessas questões. Porque, assim, o que é essa teoria? Essa teoria defende que existem várias maneiras, várias formas de inteligência. Né? Até teve aqui, acho que foi a Ju, aqui, Ju Santiago, comentou que gosta de estudar ouvindo música. Né? Então, pô, legal, tem gente que gosta de estudar ouvindo música. Você aprende de uma forma diferente. Tem gente que é mais visual, precisa ver o que está sendo escrito, né, o que está no slide para aprender. Tem gente que é mais auditivo, tem gente que gosta de ouvir. Tem gente que, por exemplo, só num podcast consegue aprender ouvindo só aquela fala lá, tudo que está acontecendo. Olha aí que legal. Então, Howard Gardner, vale a pena vocês lerem esse livro, Teoria das Múltiplas Inteligências. E assim, é bem legal porque, como eu falei, tem gente que vai aprender de forma. Eu preciso escrever. Então, o ato de eu escrever eu memorizo melhor aquele conteúdo, eu aprendo melhor aquele conteúdo. Se o professor não entender como o estudante aprende, se ele é mais sinestésico, se ele é mais auditivo, se ele é mais visual,
fica difícil dele saber como levar o conteúdo. E, ao mesmo tempo, se o próprio estudante não entende isso, ele não sabe como aprender. Às vezes é o que eu falo, o professor ele precisa ensinar o estudante a aprender, de acordo com o que ele tem de melhor inteligência, né? Se ele é mais sinestésico, ele vai aprender de uma forma mais prática, botando a mão na massa. Se ele é mais visual, ele vai aprender de uma forma onde ele tem que ter recursos, mapas mentais vão ajudar ele a entender, outras didáticas vão ajudar ele a entender. Se ele é mais auditivo, ele vai aprender áudio e assim por diante. Então o professor vai adaptando e o estudante vai adaptando também. Vou te interromper um pouquinho. Esse livro aqui eu comecei a ler já antes, há muitos anos antes de me tornar professor, né? Nem me imaginava como professor, mas comecei a ler esse livro. Peguei esse livro emprestado, até hoje não devolvi, mas já falei com com a dona do livro, que é professora. Então, o livro Inteligências Múltiplas, do Gardner, eu comecei exatamente por causa da trabalhar com pessoas, né? E você me contou também que foi se aprofundando nessa área de ensino, mas pela questão de trabalhar com pessoas, né? Gestão de pessoas, não sei o quê. Isso tudo tem muito a ver. Aí você tocou agora um ponto bem interessante também, que foi da colaboração, né? Você pegar, por exemplo, o estudante que já está mais evoluído ali naquela matéria, naquela disciplina, e colocar ele, até para não se desmotivar, né? Ficar lá só escutando, coisa que ele já sabe, coisa que ele já entendeu, né? Então, colocar esse aluno de uma forma mais ativa, ajudando os colegas que, de repente, não conseguiram compreender ou se desenvolver naquela matéria daquela forma, porque cada um pode aprender de uma forma diferente. E eu quero trazer esse princípio da colaboração para encerrar, para deixar você continuar falando, esse princípio da colaboração como uma necessidade, inclusive, entre os professores, né? Trabalhando conjuntamente. A gente sabe que as equipes mais, falando aí do empreendedorismo, né? As equipes mais fortes, realmente, mais, digamos assim, de alto desempenho, são aquelas em que temos pessoas com multiconhecimentos, com competências diferentes, não é? Aquelas equipes multidisciplinares. Então, a gente sabe que costuma ter um resultado melhor, né? Esse é um princípio muito importante para adotar não apenas em sala de aula, mas na comunidade escolar, né? Em colaboração, sabendo que cada um tem inteligências diferentes, qualidades, competências, né, que podem agregar de formas diferentes. Muito bacana. Eu só vou dar mais um alô aqui pro Silvio, que é da Secretaria de Educação, a Esther, aluna aqui também. A lavanderia aqui, acho que de Águas Claras, isso. Tá, joia. Então, desculpa interromper, mas volta aí, então, essa questão que você estava falando e pode continuar, fique à vontade. Inclusive, se já quiser trazer alguma atividade prática que você já tinha bolado aí. Então, e aí, assim, entra nessa questão, né? Como você falou, da colaboração, né? Pô, eu acho engraçado que a gente vive num período agora em que a educação está acontecendo de forma online. Então, se eu sou um professor de uma metodologia, vamos supor que eu sou um professor de história, e eu conheço alguém que conseguia dar uma ótima aula num tema específico de história, ele pode até nem ser professor, mas é uma pessoa que conhece muito bem uma parte da história, enfim, é uma pessoa que conseguiria dar uma aula legal falando sobre isso, ou eu posso conversar com alguém para dar uma aula diferente para o meu estudante, enfim. A gente tem a possibilidade de fazer isso nesse período, porque eu posso chamar alguém de qualquer lugar do Brasil, do mundo, para dar uma aula para o meu estudante. Então, esse período de colaboração, ele funciona muito bem nesse momento que a gente está vivendo. Por quê? Porque eu posso chamar qualquer pessoa do mundo inteiro para falar com o meu estudante. Ele vai entrar na sala de aula comigo, literalmente. Por quê? Porque a gente está trabalhando a aula à distância. E esse conceito ele pode acontecer até quando voltar às aulas de forma presencial. Eu posso fazer a mesma coisa numa aula presencial, chamar alguém de um outro lugar do mundo, do Brasil, de qualquer outro lugar, para falar com o meu estudante de forma remota. E isso ajuda a gente a trabalhar esse centro de colaboração, porque às vezes o meu estudante ele vai ouvir de mim
uma coisa que é a forma como eu ensino, a forma como eu estou fazendo, às vezes não está agradando ele. Se ele ouvir uma outra pessoa, além de eu aprender uma outra maneira de chamar a atenção deles, o meu estudante vai se engajar mais, ele vai ter mais interesse porque é uma outra pessoa falando de uma outra maneira, explicando de outra forma aquele conteúdo para ele. Então, essa questão da colaboração é muito importante. Mas, além disso, a gente também pode trabalhar a colaboração, como a gente estava comentando, com os próprios estudantes. Tem muitos estudantes que têm outras formas de ensinar. Eu dei mentoria recentemente numa escola aqui do DF, à distância, nesse período, né? Para duas estudantes que estão desenvolvendo um projeto. Elas mesmas se interessaram em desenvolver um projeto para trabalhar ensino de uma forma diferenciada. Porque elas perceberam uma necessidade e elas falaram, vamos montar um projeto para ensinar de uma forma diferente. E eu achei muito legal a iniciativa. E assim, às vezes o professor não sabe que o estudante tem essa visão porque ele nunca parou para avaliar, para ouvir, para conversar. Então, é o que eu falo, essa questão de parar para ouvir o estudante, você não precisa necessariamente ficar todo dia ouvindo ele. Faz um formulário, bota na internet, fala para ele responder de forma anônima ali mesmo, mas dá a opinião dele sobre como estão sendo as aulas, para ele dizer o que ele está achando, né? É aquele momento para você poder colher o feedback. E assim, tenha paciência com o feedback, porque aquele feedback pode vir, é um estudante, é um jovem, ele às vezes não vai saber se expressar, vai se expressar da forma errada. Então pega os melhores pontos daquele feedback para tentar construir uma aula melhor, né? E aí, assim, como atividade prática, né? Aqui eu não tenho como estar projetando em si para vocês, mas aí também fica aí a dica depois para vocês. Acessem lá no Instagram, Frois Explica. Então é só acessar lá depois, Frois Explica, me seguir aqui no Instagram, que você consegue lá no link da bio, lá na descrição, você consegue me mandar, eu tenho o link lá também para você poder acessar um livro muito bacana que eu vou recomendar aqui para vocês já já, tem o link lá para compra desse livro se vocês quiserem, mas o principal me manda uma mensagem no direct depois, no Instagram, aqui no direct, me manda uma mensagem pedindo o material do mapa de empatia. Eu vou mandar para você então um mapa de empatia, que é a ferramenta que eu vou explicar aqui de como a gente pode usar para entender melhor o estudante. O mapa de empatia ele é muito usado por várias empresas, enfim, ele vem de uma metodologia de desenvolvimento de solução com base nos gostos do cliente, a gente chama de Customer Development, né? Então, assim, quem trabalhou isso foi o Clayton Christensen, né? E ele é um cara que ele trabalha várias didáticas, assim, ele tem uma visão de que tudo que a gente faz é buscar sempre uma solução para os nossos problemas, né? Tudo que você compra, que você adquire, que você vende, enfim, tudo que você está buscando no mercado não é um produto, é uma solução para o teu problema, né? Não é um serviço, é uma solução para o seu problema. E a visão é bem parecida se a gente trouxer para o lado da escola. Então, assim, o que consiste o mapa de empatia? Não vai dar para visualizar bem aqui atrás, mas só para vocês terem uma noção de como é que funciona esse mapa de empatia. Aqui eu tenho quatro cores em cima e duas embaixo, né? Na cor laranja, eu vou colocar ali no topo do mapa de empatia tudo que eu vejo, né, tudo que eu consigo perceber, na verdade não o que eu consigo perceber, tudo que eu pesquisei, tudo que eu ouvi das pessoas, e aí eu vou registrar o que as pessoas estão sentindo e pensando. Então, se eu vou pesquisar o meu estudante, eu vou botar ali no quadrante em laranja tudo que o meu estudante pensa e sente em relação à minha aula. O que ele pensa e sente em relação à aula que eu estou dando? O que ele pensa e sente em relação ao que eu estou levando, o conteúdo que eu estou levando, a forma como eu estou levando o conteúdo. Ah, Frois, mas aí como é que eu vou saber disso? De novo, faz um formulário, manda para o teu estudante. Ele vai responder. E aí você vai saber essa informação. Ouve o feedback deles na sala, aqueles que você tem mais proximidade, vai perguntar para eles, tem um bate-papo ali tranquilo, tentar entender o que eles estão pensando e sentindo em relação à aula que você está dando. No quadrante em roxo, aqui do ladinho, eu tenho tudo que o meu estudante vê. Então, o que ele vê no dia a dia ali? Ele vê um conteúdo bom, mas uma aula mais ou menos, ou ele vê que as escolas estão perdidas, ou ele me vê sem preparo, enfim, o que ele vê? O que ele percebe? O ver ali é mais ou menos o que ele está percebendo naquela situação. Qual é a percepção que ele tem, né? Do outro lado aqui,
nesse quadrante aqui em azul, é tudo que ele ouve. O que ele ouve? Ele ouve de mim, ele ouve da escola, ele ouve dos colegas. O que ele ouve de bom, de ruim, né, em relação à aula, em relação ao ensino, em relação à educação? Eu posso fechar o conceito só em relação à minha aula, ou eu posso abrir isso para em relação à educação no geral. O que ele ouve em relação à educação no dia a dia, né? E aqui embaixo, em amarelo, o que ele fala e o que ele faz. O que ele fala, o que ele faz no dia a dia? Ah, no dia a dia ele fala isso, mas ele fala que vai estudar mais, mas não estuda. Ele fala que ele quer se dedicar mais para determinada matéria, mas ele não se dedica. Com base nisso, eu vou também saber quais são as dificuldades que ele tem. Porque às vezes o meu estudante ele até tem interesse em aprender, mas ele não sabe como aprender, como a gente comentou, ele não sabe como ele tem que aprender. Se ele vai aprender assistindo vídeo, se ele vai se dedicar, quanto tempo ele vai se dedicar por dia nos estudos, enfim. Ele não tem essa noção. E aí eu preciso ensinar ele também. Organização, né? Sim. Organização, Eu vou, questão do vou tempo. E ligar aqui aqui a embaixo, luz. só para a Só um gente instantinho. fechar, eu tenho a parte em vermelho, que é quais são as dores desse estudante, quais são as dificuldades que ele tem. Não sei se falhou, picotou aí, eu não sei, pessoal. Pode, pode ir. Vamos lá. Aqui embaixo, então, nas dores, né, a parte em vermelho, quais são as dificuldades que ele tem, quais são os problemas que ele enfrenta, quais são as faltas que ele sente em relação à educação. Então, ali é a hora de eu perceber tudo que para ele não funciona, não está dando certo, o que é ruim, o que ele acha que não vale a pena, e enfim. Quais são as dificuldades que ele tem, as dores que ele tem na hora de aprender. E no quadrante em verde, eu vou colocar o contrário, quais são as coisas que ele gostaria de ter. Ele não tem o que ele gostaria de ter. Quais são os ganhos que ele gostaria? Ah, eu queria aprender jogando videogame. Legal, é um ganho que ele quer ter. Vamos analisar isso. Será que é possível fazer isso? Né? Eu falo muito aqui, assim, por exemplo, tem vários jogos hoje que dá para ensinar um monte de coisa com esses jogos. Eu posso entrar num jogo Tá. com uma aula lá dentro do jogo. Às vezes eu vou chamar muito mais a atenção dele. Eu posso pegar uma aula inteira de matemática e jogando futebol, uma partida de futebol online com o meu estudante, eu posso ensinar matemática para ele, trajetória da bola, o tempo que a bola levou de tal lugar a tal lugar, a velocidade que a bola teve. Posso fazer E é o que uma você série falou, né? de jogo, né? Se você não, se o aluno, né, não encontra aplicação, antigamente até ele ficava engolindo, ouvindo aquilo tudo, né? Ainda acontece muito, mas é uma tendência que tem mudado. Hoje os estudantes questionam, mas para que que eu vou usar? Sempre falamos isso, né? Mas para que que eu vou usar isso? Mas hoje eles não estão dispostos muitas vezes a ficar escutando mais, né? É, coisas às vezes que são óbvias para eles ou coisas que estão desconectadas com a realidade deles, se eles não veem uma aplicação. E o jogo é uma ótima forma de encontrar uma aplicação. Eu vou pedir uma licença para ligar as luzes, que começou a escurecer, né? 6 horas em Beleza. Brasília, só um instantinho aqui. Mas aí, essa linha que você comentou, Léo, eu acho engraçado porque assim, o jogo hoje, o videogame, né, ele é um recurso muito bom, ele é um recurso literalmente multidisciplinar. Eu posso ensinar muita coisa jogando videogame com o meu estudante. Eu posso ensinar muita coisa levando o conteúdo, tentando encaixar o conteúdo com algo que se encaixe com a realidade dele. Vou pegar um outro exemplo prático aqui para trazer comigo, como funcionou comigo numa situação. Eu fui chamado para dar uma palestra sobre protagonismo juvenil para jovens de quinta série. Então, assim, você falar de empreendedorismo e protagonismo juvenil para um jovem de quinta série pode parecer complexo. Mas se você entende qual o público que você está falando e você entende como tentar trazer isso para a realidade deles, fica mais fácil. Foi o que eu fiz. E aí o que eu fiz? Para falar de protagonismo juvenil, eu dei o exemplo dos Vingadores. Como um bom nerd, a gente vai lá na nossa linha de pensamento, né? E aí o que acontece? Eu dei o exemplo, mostrei que os Vingadores ali, aí eu fiz as perguntas, perguntando para eles quem eles achavam que era o protagonista ali naquele filme. E aí a gente foi entendendo, eu fui explicando o conceito de protagonismo, mostrando que protagonista pode ser qualquer um naquele momento, se eles conseguirem entender que o protagonista ele se destaca. Ele lidera, ele tem um momento para se destacar. E vários mostraram, o protagonista é o Homem de Ferro,
sei lá, o Capitão América, é o Hulk, dependendo do momento, eles trocam a ação de protagonistas, né, do filme. Então, assim, é engraçado, porque se a gente entende a linguagem que eu vou usar, eu consigo entender, eu consigo levar de uma forma mais simplificada aquele conteúdo para o meu estudante. E aí entra a ação que a gente estava comentando, de diferenciar uma ação de professor para uma ação de facilitador. O meu papel ali é facilitar o meu estudante, facilitar o acesso ao para o meu estudante. Meu papel ali não é literalmente só passar o conteúdo. Se eu passo o conteúdo, ele pode pegar ou ele pode deixar passar. Eu tenho que facilitar, eu tenho que tentar fazer ele compreender. E se eu não tiver esse feedback, eu não sei se ele compreendeu. Eu sempre fui um nerd, mas ao mesmo tempo era um nerd que sentava lá atrás, no fundão, né? Então era um nerd bagunceiro, aquele nerd que agitava a aula. Mas eu sempre prestei muita atenção, porque eu sempre fui muito visual, visual e auditivo. Então, prestava atenção na aula, ouvia, tirava as minhas dúvidas, todas elas, na aula, perguntava para os professores me achavam muito chato, porque eu perguntava o tempo inteiro, mas isso me ajudava a reforçar o conteúdo. Chegava lá na hora da prova, eu me dava bem. Mas assim, eu sempre reclamei muito disso, que eu acho que assim, cara, a prova, como ela é ministrada, ela não pode nunca ser só a única fonte de avaliação de conhecimento. Porque ela é uma das fontes. Eu tenho que, como professor, tentar analisar o conhecimento com os estudantes o tempo todo. E aí entra até uma outra ferramenta que dá para usar muito nesse período de pandemia, tem muitos que estão usando, mas dá para usar para fazer quiz, enfim, assim por diante, que é o Kahoot, que é o Mentimeter, né? Que são ferramentas que você consegue fazer quiz, faz perguntas, aí sai a premiação, isso é legal, o seu estudante está testando o conhecimento ali. Então, são coisas que a gente consegue avaliar. Mas, de novo, não adianta eu fazer o que está dando certo, o que um monte de gente faz, se eu não sei o que o meu estudante precisa, se eu não sei a forma que ele vai querer aprender, se eu não sei se com eles funcionariam. Né? Às vezes funciona na escola tal, mas na minha escola, na minha sala, não vai funcionar. O que vai funcionar? Eu tenho que ouvir o meu estudante para saber o que vai funcionar. Mais ou menos essa linha, né? Muito bom. Talvez isso já responda, em grande parte, uma das principais angústias dos professores atualmente, que é a questão do engajamento do estudante, né? Ele, talvez, a resposta, né? Uma das possíveis respostas aí para a falta de engajamento estamos tentando entregar algo, um produto, uma solução, um serviço, para quem não está para quem não está disposto a receber, ou melhor, não estamos de fato resolvendo algum problema, alguma dor, né, como a gente diz no jargão. Então, está desconectado o que estamos entregando do nosso público, né? Isso é meio complicado e às vezes estamos traçando uma série de estratégias ou de nível micro dentro de sala de aula ou de nível macro em termos de políticas, né? Que às vezes está desconectado porque a gente não fez essa primeira parte, né, de entender o mundo, gastar todo o tempo necessário ali para entender e tentar construir, né, aos poucos, recebendo esse feedback, enfim, né, para não causar esse descasamento, né? Então, o desengajamento que a gente tem visto hoje, a gente tem visto muita questão de evasão, desistências por N motivos, até de tecnologia, mas uma das principais é essa falta de engajamento. O estudante, às vezes, até tem condições tecnológicas, né, de estar nas aulas, mas totalmente desengajado, né? Então, às vezes, a gente está desconectado, né? E valeria muito a pena a gente entrar um pouco mais nesse mundo, gastar um pouquinho mais de tempo nesse mundo, tentando entender, né, fazendo o mapa da empatia, né? As necessidades, os sonhos, os gostos, os interesses, tudo isso aí, para a gente começar, então, a pensar numa solução. Demora, mas pelo menos a gente não fica batendo cabeça na parede, né? Entregando uma coisa que eles não estão dispostos a absorver. E assim, é engraçado, Léo, porque às vezes o professor pode falar, legal, mas eu entendo o que o meu estudante quer, mas eu não sei como levar isso para ele nesse formato que ele quer ou atender essa expectativa dele.
Aí a gente tem várias formas de trabalhar isso, né? Existem vários tipos de metodologias que podem ser trabalhadas para levar de uma forma diferente. Vai E aí, ficar para depois. aí eu Vai ficar quero para deixar, depois dessa conversa. eu quero deixar para o pessoal essa dica. Se você já quiser, até para ficar para depois, dá uma olhada no livro da Andrea Filatro, que se chama Metodologias Inovativas. Até aqui, se quiser, Opa. pode clicar depois nesse. Ler aqui o QR Code aqui do lado, pode ler o QR Code aqui no ladinho, ou até ir lá no Instagram, lá na bio, tem um link lá. Esse livro, ele tá, acho que em torno de 40 e poucos reais, mas é um livro que vai ajudar você, professor, a entender uma série de metodologias diferentes que vão ajudar você a trazer mais engajamento para o estudante de sala. Então, se você tem dificuldade de entender qual metodologia usar, de que forma levar o conteúdo para o estudante, a dica que eu te dou é ler esse livro da Andrea Filatro, Metodologias Inovativas. E vale muito a pena porque você vai conseguir obter uma série de dicas ali, de metodologias para levar o conteúdo de uma forma bem mais interessante, didática. Fica a dica. Tá? Bacana. No QR Code você pode É, acessar, ou lá no link da bio também, tem o link lá para você poder comprar o livro também. meu amigo Frois, obrigado pelas dicas, né, de leituras, inclusive. Manda suas considerações finais aí, seu abraço. Galera, é só dizer para vocês o seguinte, que a gente, como tudo na vida, a gente tem que passar a entender os dois lados, né? E assim, se eu sou professor, eu tenho que entender como é que é o lado do meu estudante. Até um bom exemplo disso é a situação que a gente está vivendo. Um monte de professor ensinando conteúdo usando o Google Classroom e tem um monte de estudante que não tem acesso à internet, não tem acesso ao Google Classroom. Como é que ele vai conseguir aprender se ele não tem acesso à internet? Então, se a gente conseguir fazer um levantamento bom na nossa escola, na minha turma, por exemplo, se eu conseguir fazer um levantamento de quais são as dificuldades que o meu estudante tem para estudar, de quais são as dificuldades que ele tem para aprender, eu consigo dessa forma trabalhar o meu ensino voltado para ele, meu ensino voltado para aquele estudante. E se eu achar que dá muito trabalho, porque tem, sei lá, 3, 4 perfis diferentes, eu comunico a minha escola, eu tento criar um grupo diferenciado, eu compartilho isso com outros professores, é o que a gente falou da colaboração. O time formado, né, e trabalhando junto, ele consegue levar uma educação com mais assertividade para os estudantes. E assim, o perfil deles hoje está diferente. Não dá para a gente trabalhar a educação da forma como a gente sempre trabalhou. A gente vai perder estudantes se a gente fizer isso, principalmente nesse período. Eles estão deixando de estudar, tem um monte deles que está saindo da escola, o índice de evasão está sendo muito grande. E se a gente não mudar a nossa forma de educar, quando voltar à aula presencial, pode ter certeza que esse estudante não volta para a sala. E aí como é que a gente faz? Esse estudante vai se tornar uma pessoa sem ensino, ele vai aprender de que maneira? Então a gente tem esse, o papel do professor é esse, é tentar levar o ensino para o estudante com a característica que for melhor para ele, da melhor maneira que for possível. A gente está aqui para facilitar o acesso dele ao conteúdo, e não o contrário, só para passar o conteúdo e se pegar, pegou. Então, eu sei que a maior parte que está aqui está ouvindo e tem essa preocupação, e a gente está aqui para tentar ajudar também. E conte com o Sebrae. O Sebrae tem essa iniciativa da educação empreendedora, então quem também quiser conhecer um pouco mais da educação empreendedora do Sebrae, saber como ter acesso, levar isso para a tua escola, me procura lá no Instagram, manda um direct para mim lá, que a gente tenta levar isso para a tua escola e tenta dar o apoio para vocês também. O Sebrae está aqui para isso, beleza? Valeu, Frois, muito obrigado pela disposição de estar compartilhando aqui. E espero que a gente junte aí outras ideias também, né? E, gente, fica aí o convite para entrar então no canal do Frois Explica. Não é Freud, não, é Frois Explica. Tá bem? Um grande abraço para todos. Muito obrigado para todo mundo que apareceu por aqui agora. E até a próxima. Boa noite para todos. Bom final de semana. Valeu para vocês também. Valeu, Léo. Obrigado pelo Valeu. convite. Valeu. Tchau, tchau.